No vídeo anterior, fiz e instalei gavetas de armazenamento sob o armário e novas frentes na cozinha do meu irmão. Aqui vou tirar a bancada antiga e instalar outra. Então preciso fazer meu primeiro encaixe em meia esquadria de marceneiro, mas não deu certo. Primeiro removemos a bancada antiga. Depois de tirar os parafusos, desconectamos a pia facilmente, pois os canos tinham válvulas de isolamento. As bancadas novas da IKEA vêm com tiras de laminado para instalar nas extremidades depois. Meu irmão começou a tirar os azulejos de baixo para instalar a nova bancada. Enquanto isso, preciso me familiarizar com este gabarito de tupia para bancadas. Quem me acompanha sabe que não sou fã da tupia. Se for possível cortar com outra ferramenta além da tupia, eu prefiro essa opção. Quando meu irmão pediu esse trabalho, não estava tão confiante como em outras tarefas de marcenaria. Alugamos o gabarito em uma empresa local de ferramentas por 20 libras ao dia e ele veio com um disco versátil digital que parecia filmado nos anos 80. Precisávamos decidir qual seria a profundidade da bancada e qual tamanho de balanço queríamos e acabamos escolhendo 620 milímetros. As novas da IKEA mediam 635 milímetros, então precisávamos fazer um corte longitudinal. Agora vamos para o encaixe em mitra de pedreiro. Uso uma bucha guia de 30 milímetros na tupia e uma fresa de 12,7 milímetros, meia polegada com 60 milímetros de comprimento. Em outras palavras, mais do que suficiente para cortar toda a bancada. Como pode ver, viramos a bancada de cabeça para baixo. Aqui vamos cortar a parte fêmea. No gabarito, verde é para junta fêmea, vermelho para macho e amarelo para o rebaixo do conector, que veremos depois. A junta fêmea deve ter o mesmo comprimento da macho, ou seja, a profundidade da bancada, que aqui é 620 milímetros. Mesmo que a gente vá cortar a junta fêmea primeiro, eu vou colocar os pinos nos furos vermelhos primeiro. Estou fazendo isso apenas para ajustar o limitador de profundidade. Então vou posicionar os pinos de forma que eles fiquem alinhados com a borda frontal da bancada. E então posso usar esse limitador de profundidade para me orientar pela borda traseira da bancada. Vou apertá-lo. Agora está em 620 milímetros. Com isso ajustado, vou remover os pinos dos furos vermelhos e colocá-los nos furos verdes, preparando para cortar a junta fêmea. De novo, posiciono os pinos na borda frontal da bancada e o limitador de profundidade no final. E agora vou prender isso e preciso pensar sobre onde a base da minha tupia vai passar. Se eu colocar esse grampo nesse canto, quando eu trouxer a minha tupia, ela vai acabar batendo nesse grampo. Resolvi isso usando um suporte em L antigo, parafusado embaixo da bancada por um dos furos, o que funcionou bem. Eu posso ver, usando o meu esquadro nesse canto, que estamos fora por, eu diria, 3 milímetros. Não vou me preocupar com isso no meu corte feminino. Para o corte feminino, ajustei a fresa para cortar cerca de 6 milímetros na bancada, fazendo em várias passadas. Abaixando a fresa cerca de 6 milímetros cada vez, usando a torre e o limitador de profundidade da minha tupia de mergulho. Agora, aqui está o erro número 1, que felizmente é apenas um pequeno erro. Eu realmente deveria ter apoiado o pedaço que foi cortado aqui. Felizmente, não tive problemas, mas poderia ter acontecido de o laminado se soltar aqui. E só percebi isso quando assisti a gravação depois. Mas até então tudo estava indo bem, um corte limpo e bonito. Estou medindo o comprimento e cortarei cerca de 4 milímetros mais curto, já que não precisamos de encaixe apertado. 2.285. Quando os novos azulejos forem colocados, cobrirão as bordas da bancada. E agora, apoiamos a peça da cintura. Tente Apenas segurá-la para que ela não caia.
Quando colocamos, ela estava encostando na parede na parte de trás em uma área. Então, eu marquei uma linha usando a parede como referência. E fiz um péssimo trabalho filmando isso. Meu irmão está decidindo onde colocar a nova pia. Posso marcar ao redor dela. A pia tem borda de 15 milímetros, então basta marcar as linhas de corte 15 milímetros para dentro das marcas originais. Eu medi bastante e conferi tudo 2 vezes. Preciso fresar os recessos para os parafusos na parte de baixo da bancada, usando os furos amarelos. O gabarito permite usar o batente novamente, mas não me preocupei com isso. Posso apenas usar o gabarito ajustado para cortar recessos centralizados a 150 mm e 450 mm da borda traseira. Os mesmos princípios se aplicam, fresando 6 mm mais fundo por vez, agora até 28 mm de profundidade, sem atravessar totalmente. Para fazer a peça de encaixe da bancada, cortei fora das câmeras para 620 mm de profundidade e queremos que ela fique alinhada com a parede final. Após posicioná-la, marcamos a linha de corte por baixo. Usando meu esquadro, posso ver que está desalinhado, o que significa que vamos precisar girar um pouco o gabarito para coincidir com esse ângulo, o que faz com que apenas um dos pinos fique referenciado na borda frontal. Os pinos vão nos furos principais e eu preciso afastar o gabarito da linha de corte em 9 mm, porque esse é o deslocamento da bucha-guia em relação à fresa da tupia. Estou usando calços de 9 mm para posicionar o gabarito a essa distância da linha de corte, na frente e atrás, garantindo o ângulo correto. Agora foi aqui que eu cometi o maior erro. Estou pensando, se eu começar o corte pela frente, a fresa do roteador vai girar para longe da borda do laminado, o que deve causar lascamento. O erro que vou cometer é constrangedor, porque, dias antes desse trabalho, assisti a um vídeo do meu amigo Luiz, carpinteiro profissional, sobre como fazer junta em meia esquadria. Ótimo canal, links abaixo. Nele ele disse: então, na verdade, precisamos virar essa parte da bancada e fresar do outro lado. Se a tupia cortar nessa direção, o lascamento será só daquele lado, preservando esta borda bonita aqui embaixo. Aqui. Agora, por algum motivo, isso não ficou na minha cabeça. Mas se eu tivesse apenas virado a bancada antes de fazer o corte, sem dúvida teria conseguido um corte limpo e bonito. No disco versátil digital que veio com o gabarito, que também estava fresco na minha memória, o corte macho, ou seja, o corte que eu estava prestes a fazer, foi feito com a face acabada da bancada voltada para baixo. Na minha cabeça coloquei na orientação certa, mas o cara do disco versátil digital estava cortando a junção da bancada dele na direção oposta à nossa. Para aumentar a confusão, no calor do momento, eu até pedi conselhos ao ChatGPT e ele deu a entender que a bancada deveria estar na mesma orientação, tanto para o corte macho quanto para o corte fêmea. Deveria ter revisto o vídeo do Luiz para lembrar, mas por algum motivo não fiz isso. Nas imagens, apareço pensando, será que basta cortar devagar e com cuidado, no sentido horário, para evitar lascamento? Foi isso que tentei fazer. Antes, coloquei uma fita crepe para tentar evitar lascamentos. Alerta de spoiler, não adiantou. O primeiro corte até que ficou bom, então continuei pensando. Essa é uma fresa novinha e afiada. Quão ruim pode ser? No fim, foi isso que consegui. Sei que parece horrível. E mais tarde, conversando com o Luiz, ele disse isso, e eu me arrependi muito. Então eu voltei ao ChatGPT com o que eu tinha aprendido desde então, e ele disse isso. Vou incluir o restante dessa conversa também, porque acho bem interessante. Se quiser ler tudo, pode pausar o vídeo agora. Então, acho que a moral dessa história é: não confie no ChatGPT, confie no Luiz. E se quiser aprender com os erros de um idiota, você encontrou o vídeo certo. Vou colar esse pedaço de volta ao lugar com super cola.
Tenho um pouco de massa de cor que pegamos para a junta do motor do Mason, mas vai servir para esconder pequenos lascados. A massa para preenchimento de cor vem com um solvente para limpar o excesso. Parecia que a junta não ia encaixar direito até eu remover um pouco de material da borda de trás, então foi isso que eu fiz. Agora posso fresar os rebaixos no encaixe macho. Finalmente, podemos unir essas duas peças usando alguns parafusos de união para bancadas. Estou usando cola PVA aqui em ambas as superfícies de contato e, na parte de cima, uma boa quantidade de massa para preenchimento de cor, que vai ajudar a esconder a emenda. Ela também é resistente ao calor e à água. Nivelar as superfícies e fechar a junção deu trabalho, mas conseguimos no final. E depois de limpar o excesso de massa colorida, com certeza já vi emendas de bancada bem piores do que essa antes. Para a primeira tentativa, tirando o erro do desfiamento, não vou me cobrar tanto. E pelo lado bom, ao menos aprendemos algo. Depois, meu irmão fixou a bancada nos armários e comecei a trabalhar na última peça. Para isso, usei a peça antiga como molde, pois sabia que encaixava bem. É aqui que eu preciso adicionar uma peça de laminado para finalizar a extremidade. Após mascarar a superfície superior, apliquei adesivo de contato em spray nas duas superfícies e esperei 1 ou 2 minutos até ficar pegajoso antes de colar. Um pouco de lixamento e acabamento. E então já está quase tão bom quanto as bordas finalizadas de fábrica. Meus últimos trabalhos foram instalar os 2 painéis de extremidade, feitos no vídeo anterior da cozinha. Eles só foram ajustados para encaixar e fixados com suportes angulares. Depois, instalei todas as maçanetas dos armários e gavetas. Algumas semanas depois, com o azulejamento feito pelo meu irmão, voltei apenas para aplicar o silicone. E aqui está como ficou a cozinha pronta.